Minhas irmãs em Cristo, eu prometo que não quero falar muito não. Primeiro dia da semana, como o Evangelho nos falou, lá naquela casa onde se reuniram os discípulos e também discípulas, as portas fechadas, janelas fechadas. E nós ouvimos no Evangelho que Jesus entrou e se colocou no meio deles. Uma coisa interessante aqui: porta fechada, janela fechada. Para nós, ser humano, é para evitar ladrão, para evitar agressão de fora. Mas Deus, quando Ele quer entrar na nossa casa, a porta fechada, janela fechada, não é problema. Agora, nossa tarefa, nossa missão agora é reconhecer, ver, enxergar a presença dele no meio de nós. Jesus veio e se colocou no meio. Isso significa que Jesus quer que todos nós aceitamos, acolhemos ele como o centro de tudo, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa família. Ele quer que ele seja centro. Quando Deus não é centro da sua família, quando Deus não é centro da minha vida, quando Deus não é centro da sua vida, é dificilmente a gente terá paz. Dificilmente, né? E Jesus não veio só para estar, mas ele trouxe também a paz. E a paz esteja com vocês. A paz esteja em nós e no meio de nós. E logo depois disso ele deu um sopro para todos os discípulos. E aí ele diz: receba o Espírito Santo. Essa atitude de Jesus, nós recordamos lá no Antigo Testamento. Quando Deus criou, quando Deus logo depois te modelou o homem do barro, Deus foi lá e deu um sopro. E então o Espírito Santo significa a vida. Agora Deus entrega para nós, para os discípulos, a vida. Aquela criação lá no Antigo Testamento. E agora, depois da criação, depois da ressurreição, Deus quer nova criação. Soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Dentro de você, dentro de cada uma de nós, tem um sopro de Deus. Deus deu um sopro para cada uma de nós. E aí ele só isso, pedindo isso: receba o Espírito Santo. E aí no Evangelho nós ouvimos que um dos discípulos, que Tomé, não estava presente. Pode estava bebendo, pode ser estava visitando namorada, e pode ser estava lá na casa dos amigos, assistindo, jogando bola, pode ser, mas ele não estava naquele momento. Primeiro dia da semana, que para todos nós é dia sagrado, é domingo. E quando ele chegou, todo mundo falou: olha, nós vimos o Senhor. Significa o quê? É domingo, é dia sagrado, é dia do Senhor. Se nós não formos para a igreja, falta muita coisa. Não conseguimos enxergar, saborear, ver a presença de Deus, porque na missa do primeiro domingo, do primeiro dia da semana, é momento de nós reunirmos, rezarmos juntos, enxergamos, fazermos nossa partilha e experimentamos a presença de Deus no meio de nós. Tomé não estava, por isso que ele sentiu, né? Quem não está na celebração dominical, não tem aquela experiência com Deus, não consegue enxergar a presença e não recebe também a paz, como hoje nós ouvimos. Receba o Espírito Santo. 8 dias depois, de novo, todo mundo reuniu e Tomé estava lá. E novamente a cena, Deus apareceu e dizendo: a paz esteja com vocês. E aí pedindo para Tomé, seja de ser incrédulo, né? Acredite
Acredite, né? Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, primeiro dia da semana é domingo, dia do Senhor.